Direto da redação. Eu tenho o prazer de conversar agora aqui no Direto da Redação com o deputado federal Glauber Braga, deputado da bancada do PSOL no estado do Rio de Janeiro. Deputado, vamos ver se o deputado está aqui na sala, vamos estar aqui conosco já. Na área. Perfeito. Deputado, inicialmente eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, porque o Brasil, talvez aqui o país, o Brasil tenha sido assim, um dos poucos países no mundo a se aliar, eu digo aqui em termos de governo, a se aliar ao coronavírus desde o início dessa pandemia, porque foi um aliado inadvertidamente ou propositalmente, ninguém entende muito bem isso. E o que se vê é o seguinte, diante de tudo isso, ainda uma escalada, uma afronta contra o parlamento. E o que as pessoas se perguntam nesse momento, por que o parlamento brasileiro ele tem tanta dificuldade e há tanta lentidão no sentido de conter essa aliança entre o governo e pandemia, deputado? Roberto, primeiro te agradecer aqui pela oportunidade desse bate-papo. Na nossa avaliação, e já começo cumprimentando a todas as pessoas que estão acompanhando essa transmissão, aos ouvintes e quem também esteja assistindo, na nossa avaliação há uma intenção deliberada por parte do governo de negação com um objetivo político, que é aglutinar a sua base, gerando inimigos internos e fazendo a partir daí com que o projeto de poder de Bolsonaro tente se perpetuar. Então há intencionalidade, há uma política de morte, são mais de 450 mil pessoas mortas. E se você fizer uma avaliação das declarações do presidente da República e da sua própria família, você vai ver que a negação é um fato. O filho do presidente da República, um dia desse, estava num programa com alta repercussão entre a juventude, desincentivando o uso de máscara. O presidente da República fez de tudo para boicotar a vacina para o Brasil. Há poucos dias disse, ainda tem alguns idiotas que ficam em casa, e por aí vai. Essa é evidentemente uma política de negação. Agora, no parlamento, respondendo à sua segunda pergunta, existe uma aliança entre a extrema-direita bolsonarista e a direita liberal que se fantasia de centro, num bloco de fato, alguns chamam de centrão, que ocuparam espaços no governo Bolsonaro, que tem recebido aí os tratoraços, a garantia de emendas parlamentares e outras coisitas mais, para poder estar dando apoio e suporte à implementação a essa agenda de destruição. Então é um fato que hoje você tem mais de 300 votos para que essa aliança possa estar sendo colocada em prática. A medida provisória da Eletrobras foi votada há alguns dias e teve mais de 300 votos para sua aprovação. Lamentavelmente. Essa é uma realidade que a gente está vivenciando e que tem por parte da maioria do parlamento brasileiro hoje uma cumplicidade com a política que está sendo tocada por Bolsonaro. E aí, só para me adiantar uma possível pergunta, e o que se faz com isso? É fato também que esses parlamentares do chamado Centrão, eles tocam uma política de morte com Jair Bolsonaro, mas eles não vão para o suicídio. Então, se houver uma mobilização popular consistente, forte, com maioria social, mostrando a insatisfação com esse governo, essa turma também volta atrás e retira o apoio que tem dado ao governo nos dias atuais. Essa é a minha percepção. Ô deputado, e recentemente nós tivemos um movimento, que é um movimento de alguns partidos de esquerda, liderados pelo PT, que sonha, que almeja criar uma frente de partidos de esquerda para enfrentar esse momento, para enfrentar essa máquina do Jair Bolsonaro na eleição do ano que vem. E o PSOL, pelo menos no segmento interno do PSOL, foi um ponto fora da curva, porque o nome do senhor foi lançado como pré-candidato à presidência da República pelo PSOL para disputar
à eleição. O senhor defende essa tese de candidatura própria do PSOL numa eleição majoritária no ano que vem? Defendo e explico, sem virar as costas para esse sentimento que é legítimo e genuíno de unidade na esquerda. A pré-candidatura nasce, Roberto, com 3 tarefas. A primeira delas, demonstrar que você pode ser pré-candidato e não terceirizar todas as suas expectativas para 2022. Que a luta contra Bolsonaro e o seu governo tem que ser feita agora. Isso é pedagógico, inclusive, para as demais candidaturas. Segunda tarefa, a formação de um programa de esquerda, junto com movimentos sociais, sociedade civil organizada, que tenha radicalidade política, um programa que seja popular, que não tenha medo de se apresentar como de esquerda, mas que ao mesmo tempo seja não sectário. A esquerda radical, ela não pode ficar escondida embaixo da mesa, né? Ela tem que apresentar as suas propostas, mostrar o que é essa radicalidade política, mostrar o que é, e nas estruturas que dão sustentação a Bolsonaro e a sua política de morte, para que a gente possa derrotá-las também. Não basta só derrotar o Bolsonaro, tem que derrotar aquilo que dá sustentação a ele. Mas como um terceiro ponto, uma terceira tarefa, surge na candidatura a necessidade de dialogar com as outras forças políticas. E a pré-candidatura tem também esse objetivo. A gente quer a formação de uma plataforma que seja comum de esquerda com os demais partidos de oposição da esquerda mais ampliada a Bolsonaro. Só que nós colocamos limites evidentes e antecipados. Na nossa mesa não cabe a direita liberal que se fantasia de centro, não cabe Dória, não cabe Maia, não cabe Moro. Os outros partidos de esquerda vão querer formar uma plataforma comum com a gente a partir desses limites. Se eles tiverem à disposição disso, uma das tarefas da pré-candidatura é também tentar a formação de uma plataforma que seja comum com outras forças da esquerda. A gente nem está dando as costas, nem está se fechando para essa possibilidade. A pré-candidatura pode auxiliar nesse sentido e não o contrário. Aí algumas pessoas vão dizer o seguinte, mas isso divide a esquerda. Não. Quem divide a esquerda é a direita que tenta capturar o nosso programa para que a gente não tenha a capacidade de convencer a maioria do povo de que esse bloco de fato que eles operam junto com Jair Bolsonaro é um mal para o Brasil. A gente vai tentar dialogar, vai procurar esse esforço de formação de uma plataforma comum, de maneira não sectária, mas sem nos esconder, sem mostrar o que nós somos e sem deixar de mostrar o que nós somos e sem deixar de mostrar o que nós defendemos. No estado do Rio de Janeiro, aqui nós temos aqui como braço auxiliar hoje do governo Bolsonaro o governador Cláudio Castro. Bolsonaro participou aqui da filiação, do ato de filiação do governador ao PL. E nós temos aqui no estado, como candidato, a pré-candidato ao governo do estado, o Marcelo Freixo, que estaria se filiando ao PSB, estaria em vista de fazer isso, sair do PSOL. Nessa hipótese do PSOL não ter o Marcelo Freixo numa candidatura majoritária, ainda assim, o PSOL insistiria numa candidatura regional ao governo do estado? Roberto, então, eu trabalho com a última palavra que eu tive do próprio Marcelo. Teve uma reunião da direção estadual do PSOL, onde foi perguntado para ele diretamente se existia alguma negociação ou expectativa de saída dele do PSOL. E ele foi categórico em dizer que não. Então, eu espero que o Marcelo permaneça no PSOL, seja o pré-candidato a governador do PSOL, em uma ação e articulação que seja de fato de esquerda. O que o PSOL não aceita, isso já ficou bastante evidente nas decisões do seu diretório, é a aliança com Maia, Paz e companhia. Porque, primeiro, se trata de uma ilusão, essa turma vai querer ter um projeto próprio deles, e segundo, que o PSOL sempre se fortaleceu no Rio de Janeiro, sendo a maior força de esquerda, fazendo oposição aos governos do PMDB no Rio, que hoje migraram para o Democratas e que aparentemente estão migrando para o PSD. Perder essa nitidez programática e ideológica não vai fazer com que o pessoal ganhe mais votos ou mais apoio, ao contrário,
faz com que o partido possa perder a conexão que sempre teve com uma parcela significativa da sociedade do Rio de Janeiro, que vê no partido um instrumento de fato de mudança e não da repetição dos mesmos quadros de sempre da política do Rio. Respondendo à tua pergunta, eu conto com a presença do Marcelo como pré-candidato a governador pelo PSOL do Rio de Janeiro e em articulação com outras forças políticas de esquerda, não com essa direita liberal que se fantasia de centro. O deputado, eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu jogar, porque é pergunta de ouvinte aqui, eu não posso me furtar aqui de fazer. É o Emerson Village, ele é de Rio das Ostras, ele pergunta o seguinte: gostaria que o deputado falasse, ele na verdade faz um pedido, não é pergunta, gostaria que o deputado falasse que quem foi que destruiu o país durante os últimos 16 anos. Então, isso aqui é uma pergunta de ouvinte, estou colocando aqui, o Emerson Village, Rio das Ostras. À vontade, Emerson, a gente pode fazer uma discussão profunda sobre o país nos últimos 16 anos. O que eu posso te dizer com toda certeza é que quem está destruindo o Brasil, entregando aquilo que são os recursos brasileiros a preço de banana, é o governo de Jair Bolsonaro. Uma política de destruição que não tem projeção na nossa história de algo que tenha acontecido de maneira parecida. E provavelmente o Emerson, e a gente respeita aí a opinião contrária, ele deve ter aí uma admiração pelo atual governo, o que a gente lamenta muito, viu, Emerson? Porque tem dados que não podem ser negados. Mais de 100 milhões de pessoas com insegurança alimentar no Brasil, mais de 116 milhões, para ser mais específico. E as pessoas estão aí rejeitando o governo Bolsonaro, não é à toa, mais de 50% rejeitam o governo porque vem a sua vida piorar. É evidente o boicote que o governo de Bolsonaro fez à vacinação. É evidente que estão tentando se utilizar da pandemia para passar a boiada. Agora, se você está falando de um balanço crítico aos governos anteriores a Bolsonaro, Emerson, basta lembrar que o PSOL ele nasce como uma oposição programática, oposição que faz um balanço crítico ao que é o chamado modelo de conciliação de classe ou compatibilização de interesses. Na nossa avaliação, você tem que fazer uma disputa quente essa que mantenha um espaço de fricção para garantir os direitos das maiorias sociais, né? Agora, não há comparação com aquilo que está sendo realizado de maléfico por parte do governo de Jair Bolsonaro. Defender esse governo é tapar os olhos para tudo de ruim que Bolsonaro vem fazendo no Brasil. E eu espero que você não esteja tapando os seus olhos para a rachadinha do filho de Bolsonaro. Espero que você não esteja tapando os seus olhos para aquilo que é a ação de entrega do controle do sistema elétrico brasileiro. Espero que você não esteja tapando os seus olhos para essa negação da vacina que tem sido realizada pelo governo Bolsonaro e que está vitimando milhares de pessoas no nosso país. Mas o respeito à tua pergunta, ao teu questionamento. O deputado, o senhor acredita que a eleição agora de 2022, porque obviamente que há um ressurgimento, depois de todos os episódios envolvendo aqui, que foi aquela série lavajatista, que foi, na verdade, que não foi uma coisa isolada, não foi uma coisa só de Brasil, essa campanha toda, foi uma coisa de América Latina, isso aconteceu em toda a América Latina. Aliás, eu tenho um vídeo que eu gravei aqui na minha página no YouTube, isso há 3 anos, há 2 anos, que eu falava que identificava as digitais dos Estados Unidos no lavajatismo. E então, depois de tudo isso, e depois, obviamente, da sequência de reportagens do The Intercept Brasil, que foi um trabalho de jornalismo investigativo admirável, fantástico, conseguiu desvendar o que estava por trás de tudo isso. O senhor acredita que em toda a América Latina ou no Brasil o momento ele é bom para os partidos de esquerda, ou o Bolsonaro e o que há de correlato no continente ainda vai ser um adversário duro na eleição do ano que vem? Emerson, existe... Não, isso é pergunta minha, não é do Emerson. Ah, tá joia. É minha. Beleza, Roberto. Roberto, então, existe um processo de disputa ainda em aberto na América Latina. E a gente não pode minimizar o que é
o poder que tem a extrema-direita na sua política de ataque. Mas se a gente for fazer uma análise do continente, a gente vai para a Bolívia e eles conseguiram, através de um amplo processo de mobilização, derrotar o golpe, com Evo Morales retornando ao país e se elegendo, então, um presidente do MAS, o Lúcio. Se você pega e vai para o Equador, o cenário já foi diferente. O candidato, que era do Correa, procurou moderar demais o seu discurso, e nessa tentativa de moderação, o que acabou acontecendo é que o candidato de direita, um banqueiro, que é a continuidade da aplicação da agenda neoliberal, seguiu sendo presidente da República, e eu falo seguiu porque é uma aparência de novo, mas na continuidade da mesma política que vinha sendo tocada. Aí, se você faz uma avaliação do Uruguai, a Frente Ampla, que normalmente ganhava lá e que tinha como a maior expressão de liderança o Mujica, perdeu por uma diferença pequena, mas perdeu para um candidato de direita. Mas se você já vai para o Chile, a mobilização popular, que tem tido um papel fundamental, é que garantiu a possibilidade de enterrar a Constituição de Pinochet. Se você vai para o que está acontecendo na Colômbia, o presidente de direita, o senhor Duque, tentou impor uma reforma tributária que incidia prioritariamente sobre os mais pobres e a classe média, e o povo na rua fez com que ele recuasse. A Venezuela vem resistindo a todo tipo de ataque, sendo a maior reserva de petróleo do mundo. Então, há um jogo na América Latina onde alguns países conseguiram e têm conseguido se contrapor às investidas da direita, e em outros países a direita tem conseguido prevalecer a sua posição, que é de retirada de direitos e fazendo do nosso continente um quintal. Você pega o Peru, que está acontecendo lá, né, onde você tem uma candidatura de esquerda e a candidatura da filha do Fujimori, onde a disputa está acirrada. Então há um grau de acirramento, respondendo diretamente à sua pergunta, onde acho que a gente não pode minimizar a força que tem ainda a direita e a extrema-direita, e a necessidade, então, de que a gente se fortaleça também para poder fazer um enfrentamento a eles, seguindo o exemplo de mobilizações que têm acontecido, como, por exemplo, no Chile e na Colômbia. Essas mobilizações têm tido um impacto forte para fazer com que a direita venha a recuar das suas pretensões de desmonte. Para você que está me acompanhando aqui pela 104.9 FM, Rádio Energia Rio das Ostras, também Rádio Líder FM no noroeste do estado, eu estou conversando com o deputado Glauber Braga, do PSOL do estado, da bancada do estado do Rio de Janeiro. Deputado, eu tenho uma pergunta aqui também do Luiz Antônio, de Rio das Ostras. Ele pergunta: Glauber, por que é tão difícil unificar essa esquerda? Isso não irá diluir, mais dando chance para o Bolsonaro? Luiz, então, a gente está falando de um projeto eleitoral ou estamos falando da unidade para já para derrotar Bolsonaro? Na unidade para já para derrotar Bolsonaro, eu acho que a gente tem que ampliar e ter unidade com o conjunto dos setores que querem fazer esse enfrentamento e derrubar o governo sem terceirizar para 2022. Eu, por exemplo, não porque quero, não porque gosto, mas por necessidade, por considerar que os trabalhadores e trabalhadoras já têm sido expostos diariamente à política negacionista de Bolsonaro e têm percorrido os seus municípios nos coletivos lotados, eu estou, por exemplo, com outros setores chamando, convocando e falando da importância dos atos do dia 29. E aí eu acho que a gente tem que ter amplitude mesmo, para poder estar trabalhando em conjunto. Agora, do ponto de vista eleitoral, a unidade ela tem que se fazer por uma afinidade programática. É evidente que todas as procurar se unir para fazer o enfrentamento a Bolsonaro, desde que haja uma plataforma que enfrente não só Bolsonaro, mas que faça o enfrentamento também às estruturas que dão sustentação a Bolsonaro. Acho que a gente tem que trabalhar por esses esforços.
Mas não adianta a gente fazer aliança com os mesmos golpistas ou com aqueles que estão votando junto com o Bolsonaro agora, porque senão a gente não consegue fazer com que esse governo seja de fato derrotado. Eu acho que essa é a nossa tarefa principal, mas temos que fazer esforços nesse sentido, sim. É possível? É possível. Da nossa parte, a gente quer uma frente de esquerda com um programa de esquerda. O que a gente não aceita é uma frente com a direita que faça com que essa mesma direita capture o nosso programa. Perfeito. Deputado Glauber Braga, deputado do PSOL do Estado do Rio de Janeiro, nós estamos aqui chegando aqui já ao final do programa e eu gostaria aqui de encerrar com o senhor aqui, fazendo aqui uma pergunta mais direta. O senhor acredita na privatização da Eletrobras? Eu trabalho dia e noite para que essa privatização não seja aprovada, o que é um absurdo essa privatização, Roberto. Bolsonaro prometeu no período da campanha eleitoral que não faria. A Eletrobras, ela é responsável pela produção de 30% da energia brasileira, 50% da transmissão. A consequência imediata é o aumento do preço da conta de energia elétrica, se essa privatização vier a ser aprovada. E por que há essa disputa tão forte? Porque quem controla o sistema elétrico controla o preço da energia, que controla o preço dos produtos, que controla os mercados. Pergunte à China ou aos Estados Unidos se eles entregam o controle do sistema elétrico deles. Nos Estados Unidos, mais de 70% das barragens é controlada pelas Forças Armadas americanas. Na China, é 100% estatal. Mas, ao mesmo tempo, grandes corporações querem ter o controle do nosso sistema elétrico porque querem ter a ampliação do seu poder político e econômico na própria América Latina. Como você muito bem lembrou, no que diz respeito, por exemplo, às ações que são realizadas em medidas que movimentam parte do Judiciário e do Ministério Público para impor uma agenda ultraliberal de desmonte. Além disso, se a gente entrega o controle do nosso sistema elétrico, os mais penalizados são exatamente aqueles que têm os menores rendimentos. Veja uma orientação privatista, como a gente tem hoje na Petrobras, e o que está acarretando. Se beneficia principalmente os importadores de petróleo, os sócios da Petrobras, e não o conjunto da população brasileira. Aí tem um aumento atrás do outro, do preço do gás de cozinha, dos combustíveis, como acabou de acontecer no dia 1º de maio, um aumento de aproximadamente 30%. É essa política que a gente enfrenta e combate. Então estamos lutando muito contra a privatização da Eletrobras. Mas acontece que se não tiver uma ampla mobilização de rua, eles acabam conseguindo aprovar, Roberto. Na Câmara eles tiveram mais de 300 votos. Eu estou confiando na mobilização do dia 29, eu estou confiando num processo de ampliação popular contra essa privatização, para que as pessoas, entendendo o que está acontecendo, demonstrem a sua reprovação a esse governo e as medidas que eles estão procurando tocar. É nisso que eu acredito. Se terceirizar tudo aos aspectos institucionais, achando que num passe de mágica vai deixar de ser aprovado no Senado, a gente perde. Mas se a gente apostar na mobilização popular, repetindo, como é o exemplo da Colômbia, onde o governo de direita teve que recuar nas suas medidas antipovo, se a gente apostar nesse modelo, eu acho que a gente pode sim reverter essa privatização que é terrível. Perfeito. Deputado Glauber Braga, muito obrigado aqui pela sua participação no programa Direto da Redação e esperamos contar sempre com o senhor aqui, sempre que a gente necessitar. Muito obrigado, Roberto. Foi um prazer estar conversando contigo, com os ouvintes, com as ouvintes. E fique à vontade, sempre que me convidar vai ser um prazer estar aqui batendo um papo contigo. Um abraço grande. Um abraço, muito obrigado. Tá aí a participação do deputado Glauber Braga, deputado pelo PSOL do Estado do Rio de Janeiro, deputado federal. Portal View. O mundo na palma da mão. View.